Bem-vindas mais uma vez à nossa série Mente Transformada. E hoje nós estamos com o segundo tema, que é onde o problema começou. Talvez você que está aqui ou que ainda vai acompanhar essa série, se pergunte onde essa dor começou, de onde ela veio, como tudo isso surgiu em mim. Muitas mulheres carregam dores, muitas mulheres carregam sentimentos, carregam emoções que não foram tratadas, que não foram curadas, mas que foram silenciadas. Mulheres que estão apenas sobrevivendo, mas elas não sabem onde esse problema começou. Semana passada nós tivemos a nossa primeira série aqui da nossa conversa sobre a mente transformada e eu falei sobre mulheres que estavam apenas sobrevivendo emocionalmente. Mas como elas chegaram até esse estágio? Como elas chegaram até aqui, nesse estado emocional de apenas sobreviver? Existe um problema aí. E esse problema, ele começou em algum momento da vida dela, certo? Ó, quem se identifica, certo? Quem está se identificando, comenta, eu senti isso com a borboleta aqui, como o irmã Tato colocou aqui abaixo. Então, agora nós iremos entender, tanto biblicamente como neurocientificamente, onde este problema começou. Se você é nova aqui, eu vou me apresentar. Eu sou Amanda Duarte, especialista no cuidado emocional cristão. Eu sou terapeuta e formo terapeutas cristãs com o nosso método TCI, que é justamente a terapia cristã integrativa. Com base na neurociência e na Bíblia, nós estamos formando terapeutas no Brasil e no mundo. Mas o nosso propósito não é só formar uma terapeuta. Na verdade, é acolher ela no início, quando ela chega aqui ferida, quando ela chega aqui machucada, quando ela chega aqui cheia de dores, mas ela sabe que tem um propósito. Ela sabe que tem um chamado. Só que no momento ela só enxerga dores. Ela não sabe onde esse problema começou. Ela está apenas sobrevivendo. Mas ela é uma mulher cristã e ela não quer falar sobre isso com qualquer pessoa, porque para ela é muito contraditório. Eu tenho a Cristo, eu sou firmada na igreja e eu ainda sofro emocionalmente. Então, é justamente esse tabu que nós estamos aqui para quebrar. Sim, você pode estar firme na igreja, você pode ser uma mulher de Deus e estar espiritualmente bem e, infelizmente, emocionalmente abalada e ferida, porque a fé não ignora a mente. E sim, existem dores que são emocionais e que afetam também o seu espiritual. Então, eu estou aqui justamente para te conduzir nesse processo de cura emocional. Dizer que é super compreensível você conhecer a palavra, você já ser batizada nas águas, você ser uma mulher de Deus e, mesmo assim, ainda não entender as suas emoções. E, mesmo assim, ainda carregar algumas dores, alguns traumas, dificuldades em lidar com situações, com a perda, com o luto, com as decepções, com os traumas que aconteceu ainda na infância, é sim compreensível, porque quando você vem para Cristo, de fato você é acolhida espiritualmente, mas se a sua alma não for tratada, você ainda vai sofrer emocionalmente, você vai carregar dores emocionais, traumas que aconteceram na sua infância e que não houve ali um tratamento especializado para que essa dor fosse restaurada em você. Você sabia que existem pessoas que são tão traumatizadas que elas nem sequer lembram de toda a sua história, de tantas dores que elas sofreram. Às vezes é um abuso na infância, às vezes foi uma ferida, às vezes é o abandono do pai ou da mãe e tantas outras circunstâncias que nos fazem justamente sobreviver emocionalmente. E por mais que você esteja na igreja, esteja em Cristo, se ninguém falar sobre isso, aquela dor vai ficar ali, silenciada. E é isso que está acontecendo na nossa contemporaneidade. É isso que está acontecendo nas igrejas. É isso que nós estamos vendo líderes de ciclo de oração, mulheres de Deus sofrendo com dores que estão ali silenciadas. E nós precisamos falar sobre isso, porque para ter uma mente transformada é necessário você também cuidar dessa mente, você cuidar também do corpo, do templo do Espírito Santo, mas também do seu emocional. A sua alma precisa de cuidado.
Deixa eu só organizar aqui, porque eu acho que a gente colocou um filtro e eu não estou conseguindo tirar. Meu Deus do céu, vamos lá. Vocês ficam comigo aqui. Isso, voltamos. Voltamos ao nosso filtro, que é o natural. Hoje nós estamos sem filtro. Bem-vindas! Boa noite. Nós estamos aqui ainda no bloco um da nossa série A Mente Transformada, que é justamente falando sobre dores emocionais, feridas invisíveis, que começou lá atrás, que você ainda não tratou, que ninguém fala sobre isso. E como eu estava falando, o ambiente cristão, o ambiente religioso, muitas das vezes, ele não vai tratar das suas dores emocionais. Por isso a importância de sermos levantadas pelo Senhor como terapeutas cristãs para cuidar dessas vidas, falar sobre essas dores invisíveis. Então eu quero te ajudar a identificar justamente essas dores emocionais, que são profundas na vida de uma mulher. Dores essas que muitas das vezes começam a ferir outras áreas da sua vida. Sim, voltamos. Bem-vindas aqui. Essas dores emocionais, essas feridas invisíveis, quando elas não são tratadas, muitas das vezes é um trauma religioso, é um trauma na infância, é uma ferida do abandono, é uma ferida da rejeição, é uma identidade que não foi curada. Então, tudo isso faz com que você não se conheça, não se entenda. Você tem dificuldades nos seus relacionamentos, nas suas amizades, e tudo isso porque tem ali uma dor invisível que não foi tratada. Então, eu quero dizer para você que já entrou aqui que hoje não é uma live. Nós estamos falando aqui sobre despertar a sua consciência, sobre coisas que você viveu, que você carrega até hoje, mas que existe aí uma origem. Quantas feridas silenciosas carregamos por anos? É justamente isso que a irmã Tato falou aqui. Quantas feridas você carrega? Você já chegou na igreja, você já está em Cristo, mas existem coisas que você ainda não se permitiu curar, que você ainda não deixou o Espírito Santo acessar, que ninguém ainda chegou para falar sobre isso com você. E tudo isso faz com que você fique emocionalmente desestabilizada, o seu sistema nervoso desregulado. Sim, quantas mulheres precisam de medicação, passam pela depressão, ansiedade? E sim, isso acontece no meio cristão. Nós não iremos invalidar ou endemoniar isso, né? Ou dizer, ah, não, é porque essa pessoa não é crente, porque ela não é salva. Não, muito pelo contrário. Muitas das vezes ela vai estar espiritualmente bem, mas emocionalmente abalada. Quantas mulheres que sofrem no casamento, que sofrem com os filhos, que sofrem dentro das suas casas e elas me procuram no atendimento terapêutico e falam justamente o seguinte: Amanda, eu estou espiritualmente bem, espiritualmente, mas o meu emocional não está bem. Amanda, hoje eu briguei com meu marido. Eu estou espiritualmente bem, mas sabe por que que eu cedi? Sabe por que que eu deixei a ira me dominar? Sabe por que eu gritei? Sabe por que que eu quis sair de casa, Amanda? Porque eu não estou emocionalmente bem. E mais uma vez eu falo para você aqui, a ferida emocional, a dor emocional, ela afeta o espiritual, mas o espiritual, ele não vai trazer uma cura emocional, porque a cura emocional ela é gradativa. Como assim, Amanda? Deus não opera por completo? Sim, Deus, ele cura, ele faz milagres, mas o milagre e a cura, ela é instantânea. Só que quando a gente fala da mente, é algo processual, é algo gradativo. O que é isso? É algo que acontece a cada dia se você tratar, se você trabalhar e reprogramar a sua mente para isso. Amanda, qual base bíblica você me dá? Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Ser transformados pela palavra de Deus. Então, o transformai-vos aqui
ele está conjugado justamente no verbo de ser algo contínuo, algo diário, e não momentâneo, e não algo de imediato. Então, nunca a cura emocional, ela não é imediata. Ela passa por um processo. Existe ali um processo onde você vai ter um encontro com Cristo e onde você vai deixar que ele também acesse o íntimo da sua alma. E outra coisa, para ter uma mente transformada, é justamente com a renovação da mente diariamente. É você reprogramar a sua mente pela palavra. Mas agora, vamos falar sobre o bloco um, que é justamente falar onde essa dor começou, onde o problema começou. Então, eu quero mostrar para vocês aqui que muitas mulheres acham que o problema começou agora. Mas, na verdade, o que elas vivem hoje emocionalmente é o acúmulo de dores que foram sendo silenciadas por anos. Quem aqui, coloca aqui nos comentários, já passou por várias situações e diz: Amanda, eu carrego isso durante anos. Eu nunca falei para ninguém. Eu dividi uma vez que eu estava em uma mesa com mulheres e ali tinha três mulheres comigo. E eu tinha sido a única mulher que não havia sido abusada na infância naquela mesa. As três mulheres que estavam comigo na mesa, elas começaram a chorar e começaram a confessar que elas tinham sido abusadas na infância e que elas carregavam isso a vida toda, que nunca tinham falado para ninguém. E naquele momento terapêutico, naquele momento de oração, de entrega, naquele momento que a gente estava ali na mesa, porque a mesa certa ela cura, a mesa que Cristo está, ela cura. Então, naquela mesa, as três mulheres, diferentes idades, diferentes histórias, começaram a chorar e a dizer: eu fui abusada e eu nunca falei sobre isso porque eu tinha vergonha, porque eu me culpava, porque eu sentia medo, porque eu achei que ninguém iria acreditar em mim, porque eu achava que ninguém iria validar a minha dor. E elas chorando ali, dizendo que estavam sendo curadas daquele trauma, que elas estavam sendo curadas daquela dor, que elas ali, depois de anos, anos na igreja, aquele dia sentada naquela mesa com aquelas mulheres, elas se abriram e disseram: eu estou deixando essa dor aqui e eu não carrego mais ela. Mas por muitos anos, Amanda, eu me culpei. Por muitos anos, eu nunca consegui falar com ninguém sobre isso. Era uma dor que estava ali silenciada por muitos anos. Porque muitas das vezes a gente se culpa. A gente carrega algo e não fala, a gente acha que vai ser julgada, que vai ser apontada, e muitas das vezes você foi a vida toda. Você foi julgada, você foi apontada. E se você for falar sobre isso, você acredita que as pessoas vão achar que você está se vitimizando ou que você está querendo chamar a atenção, quando na verdade não é isso. É uma mulher ferida que carregou uma dor invisível por anos. E isso interferiu nos relacionamentos, isso interferiu na criação dos filhos, isso interferiu no relacionamento dela com a igreja, com os irmãos, isso interferiu no trabalho dela, nos estudos e em quem ela é hoje. Isso é real, e isso precisa ser tratado, falado. E eu posso dizer para você, você que carregou isso durante anos, Jesus, ele quer tirar esse peso sobre você. Sabe por quê? Porque todo jugo é despedaçado por causa da unção de Jesus. Em Cristo nós somos livres, mas existe um caminho para esse processo. Existe um caminho para se libertar dessa dor. Então eu posso dizer para você que muitas mulheres que estão aqui, elas aprenderam a suportar essa dor, a suportar o julgamento, a suportar a culpa. Elas engoliram as suas emoções. Engoliram, não falaram. É aquele nó entalado na garganta, aquela dor, aquele choro que nunca saiu, que quando alguém tocava no assunto você se retirava, porque você não queria que ninguém soubesse que você também carregava essa dor. Você entendeu que precisava suportar e engolir as suas emoções para não incomodar ninguém, para não causar problema para ninguém.
Você acreditou que assim estava protegendo todo mundo. Então acreditava que a melhor escolha a se fazer era suportar, era engolir e era se calar para não incomodar. Mas eu posso te dizer uma coisa, que você encontre um lugar seguro para você colocar isso para fora. Eu posso te dizer uma coisa, essa culpa não é sua. Esse fardo não é seu. Isso não está aqui no meu script, mas o Espírito Santo ele tem liberdade para falar conosco aqui. E eu posso te dizer com toda certeza, esse jugo ele pode ser despedaçado na sua vida hoje, porque você não pode mais carregar essa culpa. E eu posso te dizer uma coisa: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele já levou todo o peso, todo o fardo. Ele já carregou tudo aquilo que era nosso e que nós não suportávamos mais carregar. Eu posso te dizer uma coisa: não existe coisa mais pesada do que uma mente que julga, do que uma mente que sofre com a culpa, do que uma mente que sofre com o trauma. Porque todas as vezes que você se lembra, você revive o trauma. E isso é comprovado cientificamente. O nosso cérebro, ele não tem uma memória cronológica. Então, todas as vezes que você lembra de um trauma, você revive aquela dor de novo. E eu posso dizer aqui que eu sinto aqui as dores de muitas mulheres que todas as vezes que lembra do trauma, ela revive aquele momento. Ela revive aquela dor, porque cientificamente isso é comprovado. Mas eu posso te dizer uma coisa: o verdadeiro amor lança fora todo medo. E hoje nós somos livres. E nós não somos mais escravas do medo. Hoje nós somos filhas de um Deus que nos mostra onde a dor começou, onde o problema começou, e ele também nos mostra onde há cura. Ele nos mostra onde há cura. Porque a sua palavra liberta. E tudo que nós estamos vivendo aqui não vem de nós mesmas, mas de um Deus, de um Deus que nos dá entendimento, que nos dá conhecimento, porque o conhecimento liberta. Então eu posso te dizer que essas mulheres, elas aprenderam a ser forte o tempo todo. Que elas começaram a criar esse mecanismo de sobrevivência emocional. Eu carrego isso, eu me silencio e ninguém vai saber. Eu não vou incomodar e eu vou sobreviver assim. E eu vou seguir dessa forma. E eu posso te dizer que a vontade de Deus não é essa. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa carregar tudo sozinha. Você não é responsável por aquilo que os outros vão pensar ou achar sobre você quando você decidir se curar e falar também da sua dor. Você não precisa mais estar nesse modo automático de sobrevivência, onde você ali clicou o botão do modo automático de apenas sobreviver e você não sabe mais o que é ter paz, o que é dormir bem, o que é ter uma vida leve, sem autocobrança, sem ansiedade, sem aqueles tremores, sem aquela falta de ar. E eu posso te dizer uma coisa: com toda certeza, há um caminho para isso ser tratado. Há um caminho para lidar com tudo isso. As alunas TCI que estão aqui na live agora, que fazem parte do Instituto Amanda Duarte, elas vivem esse processo e elas já conhecem esse caminho. E elas entendem que há sim cura na alma e que há sim um caminho de restauração para a nossa mente, para o nosso sistema nervoso. E hoje eu escuto as nossas alunas, né, que já são formadas, que já são terapeutas, e elas falam assim: ai, Amanda, hoje eu fiz aquele exercício para me regular emocionalmente. E eu fico tão feliz em ouvir isso, porque o conhecimento liberta. Então, ouvir mulheres fazendo exercícios terapêuticos para se regular emocionalmente é incrível. Amanda, eu passei por uma situação, passei por uma prova, passei por um momento difícil hoje, mas eu parei, entrei no meu quarto, peguei ali o meu caderno e comecei a anotar. Comecei a fazer aqueles exercícios e eu, graças a Deus, consegui regular o meu sistema nervoso. E tudo isso a neurociência explica. Então, eu posso te dizer que quando as emoções elas não são processadas, o cérebro ele entra em um estado de proteção. Que estado é esse, Amanda? A nossa amígdala cerebral, ela aumenta. Ela aumenta por quê? Porque ela entra em um estado de alerta.
entra em um estado de autoproteção, justamente causando ansiedade, medo, hipervigilância. Então, o que que acontece? Muitas mulheres começam a racionalizar tudo. Elas não conseguem mais ter calma, elas perdem o controle muitas das vezes, ficam irritadas, estressadas, angustiadas, justamente porque o seu sistema nervoso está desregulado. A sua amígdala cerebral está ali em um modo hiperativo. Então, o que que acontece com essas mulheres? Elas se desconectam emocionalmente e começam a funcionar apenas no automático. O que que acontece, Amanda? Salmos 32, versículo 3 vai dizer: Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos. Você sabia que uma mulher que ela não está curada emocionalmente, ela tem um envelhecimento precoce? Você sabia que a ansiedade, que a depressão, ela provoca o envelhecimento precoce? E isso é um dos danos que um sistema nervoso desregulado ele pode causar em uma mulher. Amanda, isso acontece sim, cientificamente é comprovado, e aqui biblicamente no Salmo 32, versículo 3, o salmista dizendo: enquanto eu me calei, enquanto eu carreguei aquela dor, enquanto eu guardei aquilo dentro de mim, os meus ossos envelheceram. Envelheceram até os meus ossos. O silêncio emocional, ele também pesa na mente, no corpo e na alma. Eu posso dizer isso para você, tanto biblicamente como neurocientificamente, é comprovado que o silêncio emocional, ele pesa na mente, ele pesa no corpo e ele pesa na alma. Então, por isso que existem muitas vidas que sofrem com ansiedade, que sofrem com a síndrome do pânico, que sofrem de estresse, burnout, o acúmulo de responsabilidade. Tudo isso vai causando o quê? Um silêncio emocional, onde vai pesando a sua mente, vai pesando no seu corpo, vai pesando também na sua alma. Então, tem mulheres que não perderam a sua força. Não, elas continuam sendo muito fortes. Mas sabe o que é que elas perderam? Elas perderam o acesso às suas próprias emoções. Mulheres que carregaram tantas dores de forma silenciosa que elas continuam fortes. Para todo mundo, ela é muito forte. Ela tem que dar conta de tudo. Mas ela perdeu o acesso das suas próprias emoções. E ela não consegue lidar com isso. Então, eu posso dizer para você que o problema, ele não está na sua dor atual. Ele não está na dor de agora. O problema é quando a dor começa a moldar a identidade sem a mulher perceber. Você entrou aqui nessa live na série Mente Transformada e hoje nós estamos entendendo onde o problema começa. E finalizando esse bloco 1 aqui, eu posso dizer para você que o problema não está apenas na dor atual. A dor muitas das vezes é consequência de algo que você já vem carregando há anos, de algo que você carrega por muito tempo e nunca falou, nunca liberou, nunca deixou que isso saísse da sua vida. Você carrega esse peso que está pesando na mente, no corpo e na alma. Só que esse não é o problema, a dor não é o problema. A dor começou lá atrás. Você só vem carregando ela e ela vai aumentando. Você percebe que quanto mais você carrega algo, como o passar do tempo aquilo aumenta ainda mais, da mesma forma é a dor emocional silenciada. Então eu posso te dizer uma coisa para encerrarmos o primeiro bloco. O problema não é apenas a dor, é quando a dor começa a moldar a identidade sem essa mulher perceber. Eu pergunto para você agora, para finalizarmos esse bloco 1 e entrarmos no bloco 2 da sessão de hoje, da série Mente Transformada, justamente do episódio de hoje. Você se conhece? Você tem uma identidade curada? Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você tem certeza que esse comportamento que você tem é você ou é consequência das dores que você causou? Você tem das dores que causaram em você? Você tem certeza que você é alguém tímida? Ou você só tem medo de falar porque você passou por um trauma onde alguém disse cala a boca? Você não vai falar nada para ninguém. Ninguém vai acreditar em você.
E aí você cresceu achando que era tímida, achando que não era comunicativa. Muitas das vezes, alguém te silenciou e você carregou essa dor. E isso moldou a sua identidade e você não percebeu. Existem muitas mulheres que não sabem quem elas são, que não têm certeza da sua própria identidade. E não é culpa dela apenas, mas é porque foram dores que não foram tratadas e isso moldou quem você é hoje. Mas eu posso te dizer uma coisa: existe cura para a nossa identidade. Há uma identidade que é curada pelo Evangelho, pelo conhecimento. Então, eu posso dizer para você que o problema não é apenas a dor atual. Isso que você sente agora é justamente consequência de algo que você guardou a vida toda. Mas, na verdade, o problema, ele começou quando a sua dor começou a moldar quem você é, a sua identidade e o que você carrega. Então, eu posso te dizer com toda certeza, quando você se olha hoje no espelho, você se reconhece, você sabe quem você é. Essa forma de você gritar, de você se estressar, será que isso faz parte da sua personalidade, da sua identidade? Ou foram apenas coisas que você não tratou? Será que hoje o reflexo de quem você é como esposa, como mãe, não foi justamente aquilo que você recebeu na sua infância? E é justamente uma bagagem da filha que você foi. Foi a forma como seus pais te trataram, a forma como você foi cuidada, educada. Os traumas da adolescência, será que quem você é hoje não é reflexo daquilo que você sofreu? Você tem certeza de quem você é? Você tem certeza que hoje a pessoa que você é justamente de alguém que tem uma identidade curada ou ainda está fragmentada? Ou ainda carrega dores que não foram tratadas? E muitas das vezes isso interfere nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua liderança, na sua forma como ver as pessoas e como enxergar o mundo, porque isso ainda não foi tratado. Então, eu posso te dizer com toda certeza, neurocientificamente falando e biblicamente falando, quando nós silenciamos as nossas emoções, elas começam a pesar. E elas pesam na mente, elas pesam no corpo e elas pesam na alma. E a dor atual não é onde o problema começou. O problema começou lá atrás, só que ele não foi tratado. Mas como a irmã Tato falou aqui, nós estamos iniciando uma jornada de transformação na mente, na alma e no espírito. E essa jornada está apenas começando. Agora eu vou falar com vocês sobre o bloco 2. Só vou finalizar a gravação aqui na live e vocês no Zoom, mas vocês vão continuar aqui porque a gente vai para o bloco 2. Amanda, o bloco 2 vai falar sobre o quê? O que as feridas silenciosas fazem com a nossa mente. Então, me aguarda aqui.